Você está ouvindo antes, por isso que eu abri com Amós capítulo 3, versículo 9, 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. E preste bem atenção, todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tudo estava ali agendado, marcado. Tudo era carta marcada, todas as cartas eram marcadas. Eu vi em sonho. E o Senhor dizia, existe possibilidade da direita brasileira conseguir um impeachment de Lula? E eu digo, não. Eu cheguei até a dizer para Deus no sonho, ele pode fazer tudo. De tudo. Eles nunca vão deixar. Porque estão todos reunidos com o mesmo propósito. Ao Senhor disseste bem, Reginaldo. Pois diz a nação brasileira o que eu vou fazer. A partir dessa data, 23/1/2025. 23/1/2025, às 23h12. Diga para a nação brasileira e todas as pessoas que vão te assistir, conte esse sonho olhando nos olhos dele. E diga que é verdade tudo que você me respondeu, dizendo que não existia possibilidade. Mas eu irei fazer o mal se destruir por si. E dê um recado bem curto e grosso para quem quiser ouvir. E se eles puderem fugir do que eu vou dizer, eles fujam. Só que eles não vão conseguir fugir. Assim como você também passou 1 ano e 9 meses dizendo que todo o trabalho de feitiço e de bruxaria sobre o presidente norte-americano, e teve milhões de trabalho de feitiço e bruxaria, não pegava nele. Assim como as pessoas não sabiam por que o trabalho de feitiço e bruxaria não... Isso foi matéria de jornal até nos Estados Unidos esse mês. E eu falava diversas vezes, há 1 ano e 9 meses atrás, 1 ano e 4 meses atrás, 1 ano atrás, e 5 meses atrás. Nenhum trabalho pegou nele. Agora, escuta bem. Quem tem a alma, o espírito de um homem na mão, aquele que soprou o fôlego de vida, foi Deus. Ele bota, hein? Olha para mim aqui. Ele bota, ele tira. Jesus bota o fôlego de vida e tira. Vocês vão se assustar. Jesus bota o fôlego de vida e tira. Vocês vão se assustar. E o Senhor dizia, escuta, diga detalhadamente, explicitamente explicado, até para as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade de aprender. Fale para elas, essas pessoas, bem explicado, e diga que não havia possibilidade de impeachment de Lula. Nem impeachment de Lula, nem impeachment de ministro, de ninguém. Mas olha o que é que eu vou fazer. A partir dessa data, 23/1/2025, a hora são 23h14 agora. Na outra hora que eu falei era 23h12, agora são 23h14. O Senhor vai fazer que um escândalo em cima de outro escândalo venham sem cessar nesses últimos 30 dias. Nesses últimos 30 dias vai ser um atrás do outro. Nem eles mesmo conseguirão administrar tantas informações que estavam ocultas e comprometedoras contra autoridades do território nacional brasileiro. Muito comprometedoras, tudo que vai vir à tona sobre o território nacional brasileiro, e isso vem de dentro do Brasil. Eu vou permitir que por 30 dias, um dia atrás do outro, a partir de hoje, dia 23/1/2025, agora 23h15. Será impossível, eles irão confessar com a própria boca, eles irão dar entrevista, e nas suas entrevistas, eles irão se confundir, tanto o presidente como ministros, e os seus ministros, com autoridades. Vem gravações e vem investigações, papéis e documentos. Eu vi em sonho. E eles irão se perder cada vez que tentar se explicar. Irão se perder cada vez que tentar se explicar. Isso será como um rolo compressor que nem a Rede Globo de televisão. O Estadão, gente?
Como é, Juliano Eustáquio? Esse jornal aí, Estadão, é Rede Globo, UOL e Estadão, é isso? Alguém pode me dizer se é isso o meu nome desse jornal? Estadão, Júnior. Muito obrigado, Júnior. Deus te abençoe. Estadão, CNN, UOL, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, nem eles mesmos vão conseguir botar pano. Não tem como. Não vai haver como colocar pano. E aí você vai ver como é que a casa vai cair? Você vai ver como é que a casa cai? Eu vou te dizer. Não vai ser porque o futuro presidente do Senado Federal vai colocar impeachment, porque não vai. Do deputado também não, porque o negócio está muito alinhado. Mas o senhor chega para desalinhar. A ponto que vai chegar um ponto que eles vão parar e vai dizer, ninguém aguenta mais, não tem como. Porque ONGs, organizações internacional, aquela OIA, como é o nome daquele negócio, gente? Lá dos Estados Unidos, OIA, como é o nome daquele negócio? Me ajuda aí. OEA, né? OEA, essa OEA, até ela vai mudar completamente e vai partir para cima, porque não haveria possibilidade de se esconder tanta coisa que vai vir à tona, tudo, que são coisas horríveis. Aí o Senhor disse, porque eu fiz isso. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, Brasil, vem cá. Escuta, porque esse sonho foram 3. Eu vou resumir só num. Vamos ver se não vai acontecer. Não havia possibilidade, nem presidente de Câmara de Senado, seja quem for, que for eleito, colocar. Mas vai chegar um ponto que ele vai dizer, eu não aguento mais. E o Senhor entra para destruturar. Gente, eu conheço a parte espiritual. Eu conheço quando o Senhor diz assim, o homem de branco diz, ninguém toca aqui. Pode se levantar o feiticeiro, bruxo, qualquer pessoa. Não toca quando Deus diz que não toca. É intocável. Assim é o que vai acontecer. Ninguém vai conseguir dar um jeito no governo. Eu vi os seus ministros, do presidente que aí está, e vi primeiro, segundo e terceiro escalão dos ministros. Vai ter que cair gente, e não é um nem 2. Tanto do primeiro, como do segundo, como do terceiro escalão, de gente importante que vai no ministério. Seja na economia, seja na defesa, seja em qualquer parte. E Deus diz assim, eu vou fazer. Eles não fariam. Eles riem. Olha para cá. Eu vi autoridades brasileiras rindo de tudo. Se tiver alguma autoridade brasileira da esquerda, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ah, porque pedalada fiscal do presidente, o ministro da Educação aí. Foi isso que aconteceu com Dilma, vai acontecer com o Temer. Todo mundo fica alegre, ele fica rindo, doutor Laro. Eu vi eles rindo. E o senhor diz assim, manda eles rirem do que eu vou fazer e eles não vão. É como se da minha boca saísse uma palavra que eu não quisesse. É assim que vai acontecer com eles. Eles vão ficar incontroláveis. É um espírito de doideira neles, de loucura, que eles vão se entregar completo. A Rede Globo, Estadão, UOL, né, a CNN, eu vou botar só a coisa de esquerda, vai dizer, ninguém aguenta mais. Porque eles vão até tentar tampar alguns buracos. Mas vai dizer, não dá mais. Está escancarado. O Pix, que teve o negócio do Pix, do Nicolas, depois que acontecer esse espírito que entra hoje na nação brasileira e em suas autoridades, só para ver que quem manda na terra, no céu, no mar e no inferno é Deus. E quando o céu decreta, a terra não anula.
Não existe autoridade brasileira que anda no Codó, no Maranhão, que anda com pai de santo, bruxo, feitiço, não existe. Pode morar dentro do terreiro de Umbanda, de Quimbanda. Agora eu estou falando do Brasil. Eu desafiei os Estados Unidos, os bruxos dos Estados Unidos, e disse, vocês não vão conseguir. Deus vai colocar na cadeira presidencial o homem. E falei todas as dificuldades que Donald Trump ia, em 1 ano e 4 meses, que ele ia passar, inclusive do tiro. Eu vou dizer para vocês agora do Brasil. Morem do terreiro de Umbanda, de Quimbanda, do feitiço de bruxaria, de magia negra, pesadinho do Codó do Maranhão, para dentro. Não vai ter jeito. As entidades vão dizer para vocês, rapaz, depois daquele cara lá, aquele tal de apóstolo, Reginaldo Rolim, fez aquela live, não tem jeito, porque se você olhar para de trás dele, você talvez não consiga ver o que está aqui e o que está aqui do meu lado aqui, ó. Existem anjos de Deus acampando ao meu redor. No Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vem cá, eu vou dizer uma coisa para você. More dentro do terreno de magia negra. Para tentar mudar o quadro da situação e não vai mudar. Deus manda voltar para o foco e o foco é esse. Vai ficar insustentável o governo, vai ficar insustentável os ministros, e mesmo que tenha acordos para ninguém caçar ninguém, para ninguém prender, para ninguém fazer nada, vai ficar impossível a pessoa dizer assim, não, a gente não vai, a não ser que admitam que já não é mais uma democracia. E aí, de qualquer maneira, vai pegar e Deus não vai fazer. Eu tive esse sonho claríssimo. Esse sonho foi claríssimo. Vocês lembram que há 40 dias atrás eu falava sobre o preço dos alimentos e que ele iria dobrar o café, que se for botar aqui é 7, vai passar 14? Eu falei isso por Deus e por sonho. Nesses 30 dias, um dia atrás do outro, sem descanso, de nem um dia, não vai haver um dia de descanso. Deus deu uma ordem a todos os problemas que fosse de encontro para as autoridades, para que elas vejam que contra o poder de Deus não existe defesa. Quem está falando aqui não é um pastor, não é um apóstolo, é um homem profeta. E eu quero ver o que sai dessa boca. Não? Eu quero ver. Após a crise do Pix, o Lula querendo mudar a validade dos alimentos do supermercado e vender comida podre, um novo escândalo. E esse, forte, gravíssimo, tomou conta do governo Lula. Parece que toda semana tem um escândalo. O que está acontecendo é que o Centrão tem se afastado cada vez mais do Lula e o impeachment está ganhando força. Até o Kassab já disse que o Lula não serve mais para ele. É o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. Para contextualizar, eu vou mostrar para vocês detalhe do detalhe do que está de fato acontecendo e por que isso é tão importante. Eu peço que primeiro vocês prestem muita atenção de um vídeo que me chamou a atenção e ele vai contextualizar para vocês o que eu quero trazer aqui. É um vídeo de uma senhora, aparentemente muito humilde, falando sobre o Lula. Presta atenção nisso daqui. E por quê? Tá funcionando. E nem vai funcionar. Infelizmente, ele é um exemplo, né? Não é que ele não tem perdão, não é isso. Eu não vejo desse lado. Ele tem esse perdão. Mas se ele realmente cumprisse o que ele cumprisse, pagasse o que ele fez, como todo mundo. Entendeu? Era isso. Ou a lei muda do país, se a lei for mesmo, vai ter que começar por ele. Entendeu? E vamos ver qual terminar o governo dele, o que é que ele vai deixar para nós aí, o que é que nós vamos ficar sabendo. Isso tudo é pior. O desemprego. Continuou. Não mudou nada. Não mudou nada. Pra mim não mudou nada. Pouco desempregado. Bolsa Família mínimo para um país, com o custo que está. Ele não segurou os preços e as coisas estão tudo subindo. Vai subir mais, que eu sei. Bom, vocês já viram a percepção do povo em relação ao que é o governo, tá? Mas de tudo isso que ela falou, o que mais me chamou a atenção foi o que piorou? Desemprego. O povo está desempregado. Olha só, a percepção de uma pessoa comum de que o povo está desempregado. Porém, quando a gente vai ver as notícias, né, que saem por aí, diz, a menor taxa de desemprego da história, o Brasil, o melhor PIB, olha, enfim, são diversas notícias nesse sentido. E aí que tá o escândalo, minha gente. Eu separei 2 vídeos aqui para mostrar para vocês, só para vocês entenderem o nível de safadeza que o governo do senhor Luiz Inácio está fazendo com o povo brasileiro, com o mercado, e por que isso talvez seja uma das coisas mais graves que já aconteceram até agora nesse desgoverno desse cara.
Prestem muita atenção nessa notícia aqui. Ela é um pouco longa, né? Tem uns 3 minutos. Mas prestem atenção em detalhe por detalhe do que vai ser dito aqui, porque isso aqui é muito importante para a gente fazer essa explicação do vídeo. Olha só. Pois não está em sintonia, muitas vezes, com os dados que são divulgados. E agora dá para entender. Gestores, gerentes e servidores do IBGE divulgaram uma carta solicitando que o Congresso se manifeste em defesa da autonomia técnico-científica do Instituto, da Fundação. Há fortes indícios de manipulação de dados classificada como IBGE paralelo. O alvo é o presidente petista Márcio Boschmann, indicado pelo Planalto e que já tinha sofrido acusações quando ocupava um cargo no IPEA, onde também houve uma rebelião e técnicos o acusavam de maquiar dados em pesquisas por razões ideológicas. Não é a primeira vez que houve conflito entre o corpo técnico do IBGE e Boschmann, por conta de denúncias sobre incluir na lista de empregados beneficiários do Bolsa Família, como se o auxílio fosse considerado uma carteira de trabalho assinada. Aí aumenta o número de empregados. Prestaram atenção nessa parte? Para manter as taxas de desemprego baixas, eles estão manipulando absolutamente todos os dados, e dentre esses dados estão mantendo as pessoas que recebem Bolsa Família, que são 52 milhões de brasileiros, ou seja, em torno de 25% da população do Brasil recebendo Bolsa Família. E vocês sabem que no governo Bolsonaro, né, quem trabalhava ainda podia receber o Bolsa Família. E o Lula cortou isso. Se você trabalha, você perde o Bolsa Família, para manter o povo realmente escravo daquele benefício. E ele está trazendo aqui que ele está botando o pessoal que recebe Bolsa Família como empregados. Ou seja, o desemprego do Brasil hoje está em torno de 31%, 32%, no mínimo. No mínimo. E o IBGE está divulgando que está em torno de 6%. Mas preste atenção o porquê que essa mentira e essa falcatrua é tão importante e como que impacta a sua vida. Olha só isso daqui. Ele contestou, mas os problemas estão se agravando. Agora com o pedido de exoneração de diretores que não concordam com os métodos do presidente do órgão de fortes laços com o Planalto. Ou seja, tentam preservar a imagem de integridade, credibilidade e isenção do IBGE, que, pelo visto, de um ano para cá, passou para o plano da suspeição, lamentavelmente. E onde há fumaça, há fogo. Desacreditar o IBGE é de uma gravidade enorme. Gente, os diretores, funcionários do IBGE estão exigindo uma posição do Congresso Federal para a retirada do Boschmann de lá. Ou seja, tem um corpo técnico, né, cientistas dos números, enfim, que fazem as pesquisas, as pessoas de rua. Eu mesmo fui entrevistado na semana passada pelo pessoal do IBGE. E eles fazem as pesquisas e entregam esses números. E a acusação é gravíssima de que o Boschmann está manipulando esses números. Só que, vejam bem, quando ele foi nomeado lá atrás, eu mesmo fiz um vídeo aqui dizendo isso aí vai dar problema. Porque esse cara já tem problemas de ser um manipulador de números. E o Lula, vocês sabem, já fez isso muitas vezes, principalmente lá no primeiro governo dele. Ele disse que tirou o povo da pobreza, quando na verdade ele só baixou a régua do que era considerado pobreza. Não tirou ninguém da pobreza. Ninguém comprou um bife a mais, ninguém comprou um arroz a mais, nada. Continuaram o povo pobre, mas ele disse que tirou não sei quantas pessoas da pobreza. Para manter esse argumento de dizer que tirou as pessoas da pobreza, que não tirou, como vocês viram, inclusive, no primeiro vídeo, né, o argumento daquela senhorinha, né, humilde ali, o cara tá manipulando números. Eu vou mostrar mais um vídeo para vocês, e depois eu vou dizer o porquê que isso vai causar um impacto gravíssimo, gravíssimo na sociedade. Prestem bem atenção nesse vídeo aqui. O senador Rogério Marinho pediu ao Tribunal de Contas da União o afastamento de Márcio Boschmann, presidente do Instituto. Como justificativa, Marinho afirmou o seguinte: sob o PT, o IBGE virou mais um puxadinho ideológico do governo que sacrifica a credibilidade e referência técnica da instituição em favor de seu projeto de poder. Lula 3 ignora a lei em favor de uma gestão autoritária, temerária e alheia ao interesse público. Além do afastamento de Boschmann, o documento pede que todos os atos que permitiram a criação da Fundação IBGE+, que ficou conhecido como IBGE Paralelo, sejam suspensos. A representação traz também a carta assinada por 136 servidores contra a gestão de Boschmann, classificada como autoritária, política e midiática. Pois bem, gente, como vocês viram agora, o senador Rogério Marinho pediu o afastamento do Boschmann do IBGE. A questão é que, por exemplo, uma empresa quer se instalar em algum local, né, no Brasil, quer vir para o Brasil, e não tem mão de obra o suficiente. Essa empresa não vem para o Brasil, não investe no Brasil. Esses dados do IBGE, que são utilizados para dados como questões de saúde, emprego, desemprego, renda e coisas do tipo, eles podem ser manipulados para o Lula dizer, ó, a renda do povo aumentou. E você já deve ter visto várias vezes o petista usar esses dados como argumento. Ó, mas o PIB aumentou. Não, mas a renda do povo aumentou. Aqui com os números, nós estamos provando com os números e dados científicos do IBGE. Acontece que o IBGE mente. E quando o IBGE mente, a realidade, ela não é aquilo que o IBGE, que deveria ser um instituto técnico e de credibilidade, está trazendo. Aí as pessoas, os funcionários que são técnicos, estão ali dizendo, a gente não quer fazer parte disso, porque senão vão dizer que nós somos incompetentes quando a realidade não diz o que está acontecendo. Então quando você vê os dados da inflação, por exemplo, dizendo, a inflação está em 5%, mas você sabe
que o preço da carne aumentou 30%, que da gasolina aumentou 25%, que a inflação, as coisas quase dobraram aí nos últimos 2 anos. Você sabe que a inflação é muito maior. Mas o IBGE traz, não, a inflação está baixa. Por quê? Porque o governo usa isso como moeda de troca e argumento. Ou seja, o governo está fazendo de tudo para segurar a sua moral, né? Enquanto as pessoas já estão percebendo na rua, isso está gerando uma crise, maquiando o IBGE dizendo que tem uma crise de comunicação. E pior, o IBGE, os dados, os verdadeiros dados do Brasil, que hoje ninguém sabe o tamanho do buraco e do rombo que o Brasil se enfiou. Porque imagine vocês, se fosse na pandemia o Pokémon e o Lula presidente, o Lula ia dizer que ninguém morreu. Não, ninguém está infectado. Nossa, somos o maior exemplo de pandemia aqui no Brasil. Não ia pegar, porque não ia divulgar os dados. Simplesmente não ia divulgar os dados. E ia comprar a imprensa para maquiar isso aí. É desse nível de gravidade que a gente está falando. Eu volto a dizer, e não é a única coisa que ele está escondendo. Não é a única coisa que o Lula está maquiando. Mais um escândalo é esse aqui, que você já deve ter acompanhado, mas é sempre importante lembrar que surgiu mais um problema em relação a isso. Preste atenção nessa reportagem da Oeste. Segundo informações do jornal O Globo, o governo Lula tem escondido dados de interesse público sobre a agenda da primeira-dama Janja da Silva. Desde o ano passado, o governo se recusa a responder a uma série de pedidos sobre o trabalho da mulher de Lula no Planalto. A Casa Civil negou, por exemplo, alguns pedidos sobre a agenda de compromissos de Janja, com a descrição dos eventos e o teor de atas das reuniões que contaram com a participação da companheira petista. O governo também oculta informações que indicam a quantidade de assessores à disposição de Janja e a lista com os nomes completos e também as funções. Como justificativa, a Casa Civil informa que as informações solicitadas não poderão ser disponibilizadas, posto que a senhora primeira-dama não ocupa cargo público. Diante disso, não possui obrigação de registrar e divulgar a agenda. Gente, a questão é que, de fato, ela não ocupa cargo público, mas tem assessores à sua disposição e tem gastado dinheiro público adoidadamente. Aí quando você pede, a gente quer saber quanto está gastando, o que está fazendo com esse dinheiro todo, não pode passar informação porque ela não ocupa cargo público. Mais um luxo, mais dinheiro público, mais dinheiro do pobre, jogado no lixo, e você também não pode saber. Aí não entra na lei, né, de transparência. Vocês estão entendendo? Mas a gente precisa arrecadar, o preço dos alimentos está altíssimo, e aí algumas coisinhas começam a acontecer e pipocar nesse Brasilzão maravilhoso. Como, por exemplo, para baixar o preço dos alimentos, olha só, a nova... Depois que, esse negócio de mudar a taxa de validade dos alimentos não pegou bem. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Olha só que genial. Pela queda de popularidade, uma ala do governo federal defende a taxação do agronegócio para forçar a queda no preço dos alimentos pelo país. Na visão desse grupo, a criação de novos impostos de exportação para o setor seria a única chance, ou a única saída para reduzir rapidamente o valor dos produtos, pois aumentaria o abastecimento interno. Economistas já alertaram integrantes da equipe econômica e também auxiliares do chefe do executivo, em conversas, claro, reservadas, sobre o risco de o Brasil adotar a taxação de exportação como mecanismo para baratear o preço dos alimentos. Segundo eles, a medida... Gente, esses caras são tão incompetentes e tão burros que, olha só, para vocês entenderem, eles querem taxar a exportação. Ou seja, vai ficar mais caro para o agricultor exportar o seu alimento, né, o que ele produz, para fora do Brasil. Porque, como o dólar está alto, é óbvio que o agricultor vai preferir vender a dólar para fora. E aí, se ele não conseguir vender, não for mais viável, não for mais lucrativo vender para fora, ele vai passar a vender para dentro do Brasil. Só tem um porém. Vai ter muito mais produto. Tendo muito mais produto, num primeiro momento, prestem atenção nisso, vai cair o preço dos alimentos num primeiro momento. Acontece que o produtor do agro, ele tem que comprar os fertilizantes, e ele compra em dólar. Ele tem que comprar os insumos, ele compra em dólar. Ou seja, o produtor vai simplesmente ter que parar de produzir porque não vai ter nenhum tipo de lucro. Muito pelo contrário, ele vai ter prejuízo e não vai valer a pena vender aqui para dentro do Brasil. Dado o dólar alto por irresponsabilidade fiscal do governo Lula. Ou seja, o Lula é o único responsável e agora ele quer taxar o agro. Só que se o produtor parar de produzir por causa que está tendo prejuízo, aí o preço não vai subir um pouquinho. Ele vai simplesmente explodir porque não vai ter produção. Aí o governo vai fazer o quê? É capaz de querer subsidiar a compra dos mesmos produtos do exterior para o Brasil e baixar os impostos de países amigos. É isso que esse governo faz. Joga todo mundo na miséria e agora está querendo ferrar com o agro. E o agro não é a única coisa que eles querem ferrar, não. Aí, ó, nova notícia, maravilhosa. Eu não queria amargar o almoço de quem está assistindo. A gente está falando de temas interessantes, mas eu vou ter que falar de um tema bastante indigesto. O preço dos combustíveis, que vai ficar mais caro a partir de sábado, dia 1º de fevereiro. Isso por causa de um reajuste no ICMS. Como a gente vê na tela, a alíquota cobrada sobre os combustíveis será elevada para gasolina e etanol com alta de 10 centavos o litro para R$ 1,47. Diesel e biodiesel também entram nesse reajuste, com uma elevação de 6 centavos, indo para R$ 1,12 por litro. Essa alta foi aprovada no final de 2024 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários da Fazenda de todas as unidades federativas. E aí, Fernando Nacagal, vou chamar também o Vitor Ira. E aí, gente, tá bom pra vocês? Esse aumento vai dar 1,50 de aumento, mais ou menos? Acho que tá bom, né? Bom, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, esse negócio de gasolina é mais uma piada, né? Mais uma piada desse governo. Como sempre digo, não estamos em pandemia nem nada. Mas tá aqui a avaliação, ó.
A avaliação negativa do trabalho do Lula é de 40%, a positiva é de 24%. Só 24% da população brasileira acredita que o Lula faz um trabalho bom hoje. Tá? Isso tem gerado tanto impacto que tá aqui, ó. Kassab chama Haddad de fraco e diz que o PT perderia a eleição se fosse hoje. Para o secretário de Tarcísio, o governo tem cometido erros de condução na política, sem dar passo para corrigi-lo. Ou seja, o próprio Centrão, que é um amador, né, que está dando base ao governo Lula, está simplesmente se afastando. E sabe o que isso significa? Exatamente. Significa que o impeachment está mais próximo do que vocês imaginam. Soltaram essa notícia após Inácio, né? Ontem foi um vexame só. Olha só, o próprio marqueteiro dele, o próprio marqueteiro aqui desesperado com as borrachas que ele fala. E devido a tantas... Vamos pôr ali ao pé da letra, tantas merdas que ele fala, o cara tava desesperado, ele chega a pôr a mão aqui na cabeça, nossa, não acredito que ele falou isso. Meu Deus do céu, que catástrofe, olha só. Preocupo com pesquisa, porque o povo tem razão. Ó. A gente não tá entregando aquilo que a gente prometeu. O cara desesperado. A gente não tá entregando aquilo que a gente... Até outra aqui também, bota a mão aqui na cara, desesperado com as declarações dele, porque ele não... Acho que ele faz, na maioria das vezes, esse monte de declaração, tudo aí, ó, pra lá de Bagdá. Só pode. O cara tá desesperado, olha pra trás, olha pro lado, olha pra frente, bota a mão na cara e tal. E aí, depois de todos esses fatos, e ele ter falado que, olha, que eu vou dar reciprocidade no Trump, veio essa notícia. Inclusive, né, o William Vac apontou aqui a possibilidade e a gente vai mostrar aqui, vamos ver. O Trump está sendo articulado pelo empresário brasileiro Mário Garneiro. Essa seria, ou por enquanto seria, a primeira tentativa de contato entre dois presidentes que até aqui não se bicaram. Reportagem. Não é questão de se bicaram, não é posições ideológicas. A diferença entre um e o outro é colossal. O Donald Trump não precisa de nada de Inácio. E é o fato, ele é o presidente dos Estados Unidos da América. Demonstra postura cautelosa frente ao americano. Na cerimônia do dia 20 de janeiro, o Brasil esteve representado por de outros países. O cara na verdade, tá borrando de medo. Você acha que o Trump, depois dele, ter apoiado Hamas, de todas as formas, lógico que foi um apoio, atacado Israel, que é o país, a gente pode dizer, com mais proximidade dos Estados Unidos, todas as barbaridades que ele andou falando a respeito dos BRICS, o Donald Trump parece não... Olha, tá com medo de Inácio, a liderança dele é muito grande. Coitado, gente. O que essa imprensa não faz pra tentar passar um paninho diante de todas as porcarias que ele fala? Olha o primeiro sinal. Olha o encontro que Inácio vai ter. O Trump decidiu hoje que não vai incluir o Brasil na verba humanitária da ONU. É o cara que manda, meus amigos. Deixou o Brasil de fora. Depois daquelas inconsequentes declarações de Inácio, que vai... Isso é só o começo, tá? Que ele vai retalhar, que ele vai dar reciprocidade. Jesus amado. Olha o semblante dos dois. Pela cara... A gente não precisa falar mais nada. A Daniela Lima estava desesperada, dando pulinhos de desespero pelo Trump ter reagido, deixado o Brasil de fora dessa verba humanitária. De ações humanitárias em alguns países não contempla o Brasil. Atenção, agora 10 horas e 38 minutos, a agência da ONU, o organismo internacional, a OIM, braço da ONU que atende migrantes e refugiados, comunicou ao Brasil que a decisão de Donald Trump de retomar o financiamento de ações humanitárias em alguns lugares do mundo não contempla o Brasil. Enquanto eu mais uma vez peço desculpas à minha equipe por não ter mandado a tarde, você pode clicar aí no QR Code para ir direto pro blog. Olha só, a ONU avisa o Brasil que o Trump deixou o país de fora da liberação de verba humanitária. A informação foi repassada pela OIM, essa agência da ONU que apoia migrantes. Tá bem aí. Olha a reciprocidade de Inácio. O cara acha mesmo que vai conseguir dar um chega pra lá em Donald Trump. O cara tá maluco, gente. Tá maluco. Nós estamos falando do homem mais poderoso do planeta. E que está por trás deles os mais picas, os empresários mais poderosos também. Toma aí, Inácio. Vai aí com essa narrativa que ele vai se encontrar com Donald Trump no resort Mar-a-Lago nos Estados Unidos. Um passo de meras narrativas. A verdade é essa aí. Nós ainda nem começamos a sofrer realmente as retaliações que preparam aqui pro Brasil depois de todos esses absurdos que nós estamos assistindo aqui no nosso país. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Para todos vocês, seguidores do meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim. Eu nunca peço dinheiro em nome de fundação, instituição, casa de caridade, recuperação, orfanato, nem no Brasil, nem no exterior, sabe? Eu sempre digo isso. A única forma que quando eu falo de oferta é quando eu estou ao vivo em uma live. E geralmente se trata no final da live. Quando eu digo o Pix é 10483076 ao contrário 79. Eu repito, 10483076 ao contrário 79. Só. É a Igreja Evangélica da Lá de Deus Vivo. Estão mandando e-mails ou... Não cai, gente. Se cair é porque você quer cair. Porque todas as vezes eu digo, eu não passo e-mail para ninguém, não passo mensagem para ninguém, pedindo dinheiro, qualquer coisa que seja. Nunca fiz isso e nunca farei. A única forma é quando eu estou ao vivo na live. Então fica ligado, porque fora disso é golpe.